Queridos amigos, que alegria! Mais uma vez, pela nossa querida TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje eu gostaria que você prestasse muito atenção na lição de hoje. É a explicação do que acontece em muitas religiões, do que acontece com muitas pessoas. Nós já vimos há pouco, com referência à questão se nós herdamos hereditariedade na questão das doenças, e nós vimos que nem sempre. Agora nós vamos ver um assunto muito interessante, vale a pena nós estarmos atentos, porque nós já vimos que Zulmira está grávida do Júlio, aquele menino volta de novo, é formado a ele um novo perispírito, mas ele ainda está com o seu perispírito novo, com aquela deformação na garganta, e nós vamos ver como tudo isso vai se processar, porque sabemos que Júlio vai ter um tempo muito curto junto de Zulmira, de Amaro, porque ele tem que recompor esse órgão físico para que ele possa ter uma outra oportunidade. É muito bacana o estudo de hoje. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Já caminhando para a reta final do capítulo, hoje iniciaremos o 30º capítulo. Então, uma alegria muito grande nós podermos estar juntos. Nós podemos estar aqui na TV A Caminho da Luz, departamento do CEPAC, estarmos em companhia de amigos e amigas tão queridos do Brasil, de Portugal e de outras regiões da Terra, que possamos ter um estudo de muita paz, de muito entendimento, de muita meditação, e rogamos humildemente a intervenção dos bons espíritos, intuindo-nos, amparando-nos, protegendo-nos em mais um estudo que estamos prestes a iniciarmos. Como disse há pouco, hoje veremos o capítulo 30º, Luta por Renascer. Um mês correra célere sobre os acontecimentos que vimos de narrar, quando Odila nos procurou, suplicando ajuda. Vinha triste, atormentada. Zulmira, incompreensivelmente para ela, havia contraído perigosa amigdalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta. Achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se quanto lhe era possível por liberá-la de semelhante aborrecimento físico. Entretanto, via baldadas todas as providências. Quando Júlio estava muito perto da mãe, nós vamos ver aqui um outro fenômeno que nós estudamos lá atrás, quando Clarencio diz que nem tudo é oriundo da questão de que a mãe ou o pai passa para o filho, ou seja, hereditariedade. Nesse caso, nós vamos ver uma coisa ao contrário, porque ele está com 25 anos, ela nunca teve problema na sua garganta, na sua amidalite, e agora passa a ter essa amidalite de maneira grave. E exatamente era uma região na qual Júlio havia desencarnado, na época da Guerra do Paraguai, aonde ele estava então, através do corrosivo, tentou um suicídio. Depois ele reencarnou, com 8 anos ele desencarnou afogado, comprometendo a região também aqui da garganta, né? E agora então ele tem essa lesão perispiritual. E passou-se 1 mês da gravidez, agora a mãe começa a ter os mesmos problemas num outro sentido, ou seja, na região da garganta, um comprometimento que é exatamente a composição que está sendo feito no perispírito de Júlio, que está no ventre da sua mãe. Olha que coisa interessante, André. O perispírito está repassando para o corpo informações e o corpo, através da simbiose de pensamento, está passando as informações para a mãe. Desolada,
induzir Amaro a trazer o médico, no que foi obedecida, mas o facultativo não atinava com a causa íntima da enfermidade, e ignorando a verdadeira posição da cliente, poderia ameaçar-lhe a tarefa maternal com a aplicação de recursos impróprios. Rogava-nos, por isso, socorro imediato. Clarencio não se delongou na assistência precisa. Era noite, quando demandamos o ninho doméstico que já se nos fizera familiar. Zulmira, no leito, demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre, parecia aguardar a chegada de alguém que a auxiliasse na debelação da crise. Então aqui nós vemos um pouquinho, André, para a gente não perder nenhum conceito importante, não é? Então Amaro que era uma coisa comum daquela época, os médicos vinham em casa, você pagava uma consulta e o médico vinha em casa para aquelas pessoas que tinham um pouco mais de recurso. Naquela época os médicos não eram como hoje, os médicos categorizados por áreas específicas. Naquela época geralmente era o médico da família, ele atendia todos os tipos de doença, não é? Lógico, a medicina também era muito limitada naquela época. Se hoje já é limitada, imaginemos naquela época, né? Então ele veio, viu o quadro, mas não havia muito o que fazer, porque era um quadro complicado, né? Estava muito inflamado, estava ali bastante comprometido, e além disso, ela tinha no seu ventre Júlio, que estava ali muito perto dela, nesse processo reencarnatório. Vamos acompanhar para nós irmos percebendo o desdobramento de tudo isso. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lacinantes. A pobre senhora apenas gemia, semi-sufocada, exausta. O esposo e a filha desdobravam-se em carinho, procurando reanimá-la, mas Zulmira, que deixáramos 30 dias antes, corada e bem disposta, revelava-se agora profundamente abatida. Drogas variadas alinhavam-se em prateleira próxima. Nosso instrutor examinou-as cuidadosamente e, percebendo-nos a admiração, disse comovido: Zulmira reclama nosso concurso diligente. Precisamos garantir-lhe o êxito na missão esposada. Carinhosamente, aplicou-lhe recursos magnéticos, detendo-se de modo particular na região do cérebro e na fenda glótica. A doente acusou melhoras imediatas. Então nós vemos aqui, André, um outro fato interessante. Clarencio deu uma olhada quais eram os remédios que o médico havia passado. Então ele estava olhando os remédios que estavam numa prateleira e ele percebeu que aqueles remédios não eram suficientes para tratar aquele momento, porque também tinha que tratar o perispírito. Então ele diz, vamos aqui para a parte magnética, quando ele vai começar a aplicar o passe. Reabilitou-se o movimento circulatório. A febre decresceu, propiciando-lhe repouso, e o sono reparador surgiu por fim, favorecendo-lhe a recuperação. Hilário indagou sobre a causa da moléstia insidiosa que tão violenta se apresentara, ao que Clarencio respondeu seguro: a questão é sutil. A mulher grávida, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. A organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo
envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções e convertendo a maternidade, habitualmente dolorosa, em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Mas no processo de Júlio, observamos duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. Aqui nós vemos a reencarnação assistida, então é levado o espírito, é acompanhado após a relação sexual dos pais, aquela ligação biológica e espiritual, é entregue simbolicamente o filho à sua futura mãe, aquela criança vai desenvolvendo e vai se juntando como a feição de uma concha, como já foi explicado por Alexandre no livro Missionários da Luz e como foi explicado por Calderaro no capítulo anterior. Ali a criança vai desenvolvendo. A mãe pode passar situações para o filho, como o filho pode passar situações para a mãe. Aqui, o filho, que desencarnou com esse problema que já foi muito comentado por mim e pelo nosso querido Sérgio neste capítulo e nos anteriores, ele passa a sua enfermidade a nível perispírito. Isso absorveu no perispírito temporariamente e também no vaso fisiológico de nossa irmã Zulmira. O médico ele está tratando do âmbito fisiológico, o que vai levar um repouso. Mas o problema dela não estava nas mídalas propriamente ditas, estava nas mídalas espirituais oriundos da enfermidade do filho que ela acoplava dentro de si, no seu vaso perispirítico. Então é muito sério essa questão do que nós passamos e do que nós recebemos, do que nós oferecemos e do que nos é ofertado. A gestação é um dos momentos mais sublimados na criação divina, porque é a mãe dando a oportunidade de um espírito vir a lume, mas ao mesmo tempo são 9 meses de muito resguardo, não apenas físico, mas também emocional, sentimental. É um momento de beleza, mas é um momento também de transformação para a própria mulher. Então é interessante esse processo que estamos acompanhando com a nossa irmã Zulmira. Clarencio, dando aquele auxílio magnético, levou um pouco de paz. E agora nós vamos ver, pela continuidade da sua explicação, como que ocorrerá daqui em diante. E também, André, um outro ponto que me chamou a atenção é que nas suas explicações ele deixa bem claro que ali havia um envolvimento desses dois espíritos. É a questão do plantio e da colheita. Quem que propiciou esse plantio a Júlio na Guerra do Paraguai? Não foi exatamente a que hoje é Zulmira? Ou seja, nesse momento, perante a lei de Deus, ela está tendo a oportunidade de resgatar e sentir um pouco aquilo que ela fez para o outro. Olha que coisa interessante. Depois ele fala também que se fosse uma criança especial, no sentido de um espírito moralmente, poderíamos assim afirmar, a mãe teria outro comportamento, outra maneira de se comportar. Então ela recebeu também essa carga de passar por isso, porque ela foi envolvida nesse processo e ela também está ligado a esse caso. O ministro fez longa pausa, tornando aos passes a benefício da enferma. Odila acompanhava-o atenciosa. De todos nós, parecia ela a mais preocupada com as lições ouvidas. Identificava-se-lhe o interesse de tudo aprender para tornar-se ali mais útil. Findos alguns instantes, Clarencio continuou. Se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher.
A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material, estendem-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos de Zulmira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro, como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Então, quando nós vemos aqui dizer modelagem, nós vamos usar uma outra palavra que também se identifica. Os dois espíritos entram em comunhão de pensamento, ou seja, eles estão sintonizados. Os dois estão em simbiose de pensamento. Interessante que hoje a ciência tradicional e a própria psicologia, por não tratar dos casos, olhando o passado, e quando eu digo passado, não é essa existência. Eu estou me referindo a existências anteriores. Então nós vemos muitas mulheres com depressão pós-parto, nós vemos muitas mulheres que sofrem muito, como nós estamos vendo aqui no caso de Zulmira, porque psiquicamente capta aquela condição do espírito reencarnante. Vamos relembrar que essa vida para Júlio será muito curta. O corpo dele está sendo preparado para ser eliminado definitivamente aqueles processos que ele carrega consigo, que é a questão da sua garganta comprometida por ter sido suicida. Então ele já teve 2 reencarnações comprometidas, uma ele se comprometeu, a outra foi comprometida, e essa então, a mãe que está doando para a formação do feto do corpo físico e para a organização do corpo perispiritual, que é a modelagem, para que possa se recompor esse órgão, a mãe está psiquicamente dando a ele os alimentos. E ela então, como não era uma pessoa tão preparada, e lógico que ela tinha que passar por isso, ela então agora sente na pele de maneira psíquica os problemas que Júlio estava enfrentando e que está tendo que recompor nessa existência. Em seguida, o ministro, com devoção paternal, levou a efeito diversas operações magnéticas de auxílio à cavidade pélvica, afirmando a necessidade de socorro ao útero, em vista do complicado e difícil desenvolvimento de Júlio reencarnante. Meu colega, avançando mais longe, talvez tentando converter aquela hora de fraternidade, tanto quanto possível em hora de estudo, recordou algumas de suas experiências médicas, acrescentando: é comum a verificação de exagerada sensibilidade na mulher que engravida. A transformação do sistema nervoso nessas circunstâncias é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia propósitos da mais rematada extravagância. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras
se recolhem a fantasias tão inesperadas quanto injustificáveis. Em muitas ocasiões na Terra, perguntei a mim mesmo se a gravidez, na maioria dos casos, não acarreta temporária loucura. Então o médico coloca para Clarencio, que também era médico, que quando ele militava nessa área, ele percebeu que realmente ele achava tratar de fantasia das mulheres pelo desequilíbrio emocional, quando as mulheres relatavam as coisas mais estranhas quando estava ali dentro dela um feto, ou seja, quando estava ali o processo de um reencarnante, um espírito que está ao lado. E agora ele está começando a entender que tudo aquilo então era normal, porque aquele espírito está tendo uma influência sobre o espírito daquela mãe. É interessante também que ele fala para nós aqui um pouquinho dos passes, porque a ideia era fazer com que o feto fosse fortalecido. Muitos podem perguntar, Sérgio, mas não é um espírito que vai viver pouquíssimo tempo? É, mas quanto mais tempo ele permanecer ligado àquele corpo, mais vai poder trabalhar com o perispírito para a formação do mesmo, para tirar definitivamente aqueles problemas que ele carrega na sua forma perispirítica anterior. O orientador sorriu e obtemperou. A explicação é muito clara. A gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito, que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro filho não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque, à maneira de um médium, estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga. Afligia-me observar, lembrou Hilário com interesse, a inopinada aversão de muitas gestantes contra os próprios maridos. Sim, isso ocorre sempre que um inimigo do pretérito volta à carne, a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que lhe servirá de pai. Temos, contudo, os casos, ponderei curioso, em que na ribalta do mundo vemos filhas que foram evidentemente fortes desafetos das mães em passado remoto ou próximo, tal a animosidade que lhes caracteriza as relações. Reparamos que em tais ocorrências as filhas são muito mais afins que os pais, vivendo psiquicamente em harmoniosa associação com eles e distanciadas espiritualmente das mãezinhas, que por vezes tudo fazem debalde para quebrar as barreiras de separação. Em ligações dessa natureza surgirão obstáculos à reencarnação? Então, antes de Clarencio explicar, ele diz que é muito comum aquelas questões do passado, quando trazem na reencarnação presente a história daquele trio que é o pai, a mãe e o amante do passado, ou o pai, a mãe e a amante do passado, ou seja, é aquele espírito que conviveu naquele círculo familiar que hoje volta na condição de filho. E é por isso que às vezes vemos um filho disputar com o pai o amor da mãe. Nós vemos a mãe disputar com a filha o amor do pai. Então ele coloca para nós uma situação que é muito mais comum nós vermos na sociedade do que nós imaginamos. São pessoas comprometidas do ontem, que pedem para reencarnar, quando aqui estão, não conseguem entender por que brota aquela condição de um sentimento negativo para com o pai, para com a mãe,
ou da mãe ou o pai para com o filho, para com a filha, e não consegue explicar o porquê de tudo isso. Então veja que quando nós lemos em vários momentos de André Luiz falar de Freud, da psicologia, que ele poderia ter incluído as questões espirituais, logicamente isso iria contribuir e muito para a solução desses problemas. Clarencio fitou-me de maneira significativa e respondeu, de modo algum. A esposa, por devotamento ao companheiro, cede facilmente à necessidade da alma, que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores, e em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por forças duplas de atração, sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Aqui, Clarencio diz a ele que não é esse caso. Ou seja, não há uma programação dentro dessa condição de tem que se recompor. Aqui é diferente. Zulmira concordou em receber Júlio, Júlio está concordando em vir no ventre de Zulmira sem saber direito o que aconteceu na Guerra do Paraguai, porque ele já estava em outro corpo. Depois disso, já teve o véu do esquecimento. Então nós vemos aqui que Amaro quer aquela gravidez. Então nós percebemos que aqui é um outro caso, aqui é um caso de resgate mesmo porque Júlio vai ficar pouco tempo, não há nenhuma programação intensa sobre essa reencarnação, como nós já vimos há pouco, né? Então nós percebemos aqui que Odila, ela não sabe de nada dessas histórias. Lembram que há pouco tempo atrás, num capítulo, perguntaram por que Clarencio não puxava também pela TVP ou por um processo de hipnose, fazendo ela voltar naquela época. Ele diz, não precisa, ela está se modificando por si mesma, não precisa ela passar por tudo isso. Então nós vemos aqui esse caso que é muito interessante, não é? É diferente. Olha como nós não podemos analisar dois casos de maneira igual. Cada caso é um caso dentro do processo reencarnatório. A elucidação clara e lógica satisfez-nos plenamente. Palestramos ainda por alguns minutos, nos quais o nosso orientador ministrou variadas instruções a Odila, habilitando-a para socorros de emergência. Regressamos, edificados, ao nosso círculo de trabalho comum. No entanto, depois de alguns dias, a primeira esposa do ferroviário tornou até nós, solicitando nova intervenção. Então aqui nós percebemos, não é? Estava ali findando o momento da visita de Clarencio, André Luiz e Hilário. Eles então orientaram Odila como ela deveria se comportar e se houvesse algum quadro novo, ela deveria comunicá-los, porque eles também tinham outras atividades a desenvolver. E agora nós vemos que decorreu algum tempo, Odila novamente conclama a presença de Clarencio para que ele possa verificar o quadro. Zulmira, informou aflita, atravessava estarrecedora crise orgânica. Vômitos incoercíveis perturbavam-na cruelmente. Não tolerava a mais leve alimentação. O sistema digestivo apresentava alterações profundas. O médico agia baldadamente, visto que o estômago da enferma zombava de todos os recursos. Não nos delongamos para a execução do trabalho assistencial. Então agora já apresenta um outro fator. Olha, vamos ligar, por isso que nós sempre estamos pedindo a você, vai anotando de que maneira o nome dele, a profissão dele,
como ele desencarnou, não é? Agora, Zulmira, depois que se recompôs a sua parte na amígdala, na garganta, que é aquela doença que apresentou, agora ela começa a ter problema sério na parte estomacal. Ou seja, tudo que ela põe, ela vomita. Começou a vomitar de maneira intensa. Bom, olha bem a linha de raciocínio que a coisa vai seguindo. Como é que Júlio desencarnou na Guerra do Paraguai? Tentou suicídio através de algo corrosivo, que comprometeu a sua garganta, comprometeu a sua parte gástrica. Depois ele nasceu como Júlio de novo, desencarnou aos 8 anos, com, logicamente, um problema seríssimo na garganta. E agora, nessa terceira existência, que é para recompor os seus órgãos, depois de recomposto a garganta, o feto agora se vê na necessidade de recompor a sua parte gástrica, que ele havia resíduos daquele desencarne pelo corrosivo. E a mãe que está sentindo tudo isso, porque é ela que está doando o alimento para a composição do feto. Olha, gente, que coisa maravilhosa que é as leis divinas. E realmente, quando nós estudamos o ventre de uma mulher, é um santuário abençoado no campo reencarnatório. Revelava-se a gestante, efetivamente em condições ameaçadoras. As náuseas repetidas provocavam a gradativa incursão da anemia. Clarencio, porém, submeteu-a a passes magnéticos de longo curso, prometendo que a medida se faria seguir das melhoras necessárias. Deveres diversos convocavam-nos à presença em outros setores. Ainda assim, depois das despedidas, Hilário perguntou pelo motivo de semelhante fenômeno, que declarou ele, em toda a sua experiência médica na Terra, não conseguira explicar. Estamos certos de que a ciência do porvir ajudará a mulher na defesa contra essa espécie de aborrecimento orgânico, asseverou o ministro com segurança, encontrando definições de ordem fisiológica para tais conflitos, mas, no fundo, o desequilíbrio é de essência espiritual. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos frequentes, de tratamento até agora muito difícil. Então nós estamos vendo que o ministro Clarencio, foi revelado neste livro, que ele foi médico na Terra, quando ele aparece pela primeira vez na literatura de André Luiz, é no livro Nosso Lar. Apesar dele acompanhar o Dr. Henrique de Luna, apesar dele acompanhar o enfermeiro Lísias, não dá a entender propriamente que ele é médico, como deixa escancarado aqui. E ele deixa muito bem claro que num futuro a ciência descobriria mecanismos para aliviar a mulher dessas sensações. E realmente a gestação já é bem diferente de 1950. Hoje já há mais avanço, mais preparo, seja no campo hospitalar, no campo da medicina e até mesmo na mulher que se candidata a ser mãe. A mãe de hoje, biologicamente falando, é diferente da mãe de 60, 70, 80 anos atrás. O nosso corpo evolui todos os instantes. Parece que quanto mais vão vindo estas gerações, mais rápido, mais preparados para determinadas coisas. Então, nós percebemos que hoje, passado quase 70 anos desta obra, é perfeitamente compreensível, aceitável o que o nosso ministro Clarencio nos disse para André Luiz naquela altura e também para Hilário, já que a pergunta partiu de Hilário, que a mulher também sofreria as modificações, mas que tudo estava dependendo do espírito reencarnante. Se fosse um espírito minimamente evoluído, preparado,
a mulher tem uma gestação como se não tivesse passando por nada disto. Quando a gente tiver a oportunidade de interrogar nossa mãe, que teve 2, 3, 4 filhos, ela vai poder dizer que cada gestação foi de uma forma. Uma ela dormiu mais, a outra ela enjoou mais, a outra ela ficou mais alegre, a outra ela quis coisa exótica. Cada gestação é diferente, já que cada espírito que está reencarnando é diferente na sua natureza íntima. Interessante também, André, que nós vamos ver aqui a questão do princípio vital, onde Allan Kardec estuda em O Livro dos Médiuns, onde nós vemos que com as nossas mãos podemos auxiliar a pessoa a recompor os órgãos, colocando um princípio vital de uma energia equilibrante para aquele que está, muitas vezes, com problema. Aqui nós vamos relembrar que ela, Zulmira, está ajudando a recompor aqueles órgãos do corpo físico com o seu próprio princípio vital. Só que ela está de uma certa forma, ela está sentindo isso porque o seu corpo está mostrando essa condição. Semelhante nota oferecia-nos valioso material de meditação. O tempo desdobrou-se semana após semana. Insistimos na visitação à residência de Amaro, de quando em quando, convocados ou não, para o trabalho, até que certa manhã, Odila veio até nós com o júbilo de uma criança feliz, anunciando que o menino tornara à luz terrestre. De conformidade com a aprovação da pequena família, chamar-se-ia novamente Júlio. Comungamos da sua profunda alegria e com a solidariedade dos amigos sinceros, voltamos a abraçá-lo. Então, nós percebemos que o menino aparentemente nasceu normal, mas ainda pode ter algumas sequelas natural, porque o seu perispírito já foi recomposto, mas pode ainda ficar algumas sequelas que nós vamos ver no capítulo seguinte. É interessante este capítulo. Agora, no próximo capítulo, nós vamos ver como será e qual a duração que será dessa atual reencarnação na condição de Júlio novamente. Então é um livro fascinante, é um livro muito bonito, um capítulo tem associação com outro, em forma romanceada, porém tem revelações em cada parágrafo. E eu convido você a estar conosco desde o princípio. Se você está nos conhecendo agora, vai aqui no canal da TV A Caminho da Luz, veja essa playlist. Se você já está acompanhando desde o começo e depois desse projeto quiser acompanhar outros, desde o livro de Nosso Lar, nós já temos à disposição aqui no canal. E você é o nosso telespectador querido, a nossa telespectadora. É por você que nós semanalmente gravamos os programas, é editado, sobe-se no YouTube e disponibilizado com amor e com carinho. Se você puder, nos ajude aqui no YouTube. O seu like, o seu comentário é muito importante. Se ainda não compartilhou, divulgue. A melhor maneira que você tem de nos ajudar é você divulgando. Emmanuel, através de Chico Xavier, dizia que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Não adianta você assistir o programa, você achar o programa interessante. Seja um divulgador do programa, passe para as pessoas que também são espíritas. Se inscreva no canal, habilite as notificações e se torne membro do canal. O Seja Membro é uma plataforma do Google, do YouTube, em que você pode, pelo período que desejar, colaborar mensalmente com as atividades do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. É muito simples, você pode estar no Brasil ou no exterior, pode ter certeza, sua ajuda será um grande diferencial. E entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794 e pelo canal no Telegram Divulgando Espiritismo. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu, pelas mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pela nossa TV A Caminho da Luz. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.